Luísa Mel e o processo de 15 milhões de reais por ela ter invadido um canil. Pois é, se você acha que nós biólogos estamos assim muito pé da vida com o fato da Luísa Mel tentar entrar na área ambiental sem o menor conhecimento de causa, sem nem saber por onde a galinha mija, tu imagina os veterinários, porque a Luísa Mel nunca foi bióloga e nunca foi veterinária. Agora, bora ver aqui uma veterinária falando sobre esse caso. Se liga. O caso que a Luísa Mel foi processada em 15 milhões de reais. Por favor, faça um react desse vídeo. Em resumo, a Luísa Mel roubou um cão da raça Borzoi de uma criança autista e vendeu para um dono de shopping em São Paulo. Pera, antes de começar, deixa eu explicar a situação. Teve uma invasão de um canil perfeito na beira da praia, porque foi alegado que eram maus tratos aos animais, e de lá sumiram vários cãezinhos, bonitinhos, fofinhos, e um Borzoi, um cachorro daquele do Let Me Do It For You, sabe qual é? Pois é, sumiu. E aí você vai entender toda a história que foi muito cabulosa, meu irmão. Vem comigo. Além desse caso, teve uma falsificação de laudo de óbito de outros cães. Tudo aconteceu da seguinte maneira. Primeiro que eu acho muito engraçado quando eu venho pesquisar as informações pra saber sobre fontes, sobre o que realmente eu estou falando. E aí eu entro no Instagram da Luísa Mel e vejo tudo junto e misturado. Eu vejo resgate com causa animal, com bicho silvestre, com ela de biquíni, com ela de maiô, com ela na... Caraca, tu entende que, assim, o que me irrita demais é a Luísa Mel estar entrando na área ambiental. Isso é um desserviço. Ela sempre faz ataques zoológicos e, cara, desfazer isso demorou muito tempo, mas vamos seguir. Televisão, é uma coisa assim, estranha. Esse caso aqui, por exemplo, ó, desse cachorro que começou na tosa, chegou até mim porque a gente lida com pet shop. Eu achei tão bizarro, porque quando a gente vai resgatar um cachorro desse daqui, ó, a gente fica suja, descabelada, desarrumada, e a princesona parece aqui toda arrumada, toda maquiada, sem uma mancha na camisa branca que ela está vestindo. Deve ser porque você é veterinária, né, doutora? E ela não é? É muito difícil sustentar uma narrativa, vocês me entendem? Só vocês verem os meus vídeos dando banho nos pets aqui no pet shop, eu até babo. Vamos lá. Foto tirada no processo 21 de janeiro de 2019, Tribunal de São Paulo. Isso daqui faz parte de um processo judicial. Cadela Pia de São Sebastião passou a ser chamada de Antonieta pelo Instituto Luísa Mel e microchipada novamente. Pra todos vocês que não sabem, o Borzoi, ele não é uma raça típica aqui do nosso país, ele é uma raça exótica. Então, se você quer ter um Borzoi, prepare-se pra desembolsar 5 mil euros, porque esse cão, ele é importado para o nosso país. É como se fosse um Kangal, um African Hound. São cães que eles são de exposição, são cães de pessoas que realmente amam a raça, porque pra você desembolsar 5 mil euros, você realmente tem que estar muito afim de ter essa raça aí. E eles não vêm sem uma microchipagem. Isso daí é utilizado no mundo inteiro. É um chip que fica aqui no dorso, pra quem não sabe. Sempre quando chega nas clínicas veterinárias, você passa o bip e já vem todas as informações no seu celular de quem comprou, de onde ele veio. No caso, essa daqui veio da Polônia. Outra não poderia, pois ela já era microchipada. Primeiro erro aí. A cachorra, ela já era microchipada, ela já tinha uma identidade. Você tirar o microchip que já estava no dorso dela e colocar outro, é crime. Um animal assim... Cara, eu confirmo isso, tá? Inclusive acontece com as serpentes. Elas são microchipadas. Ah, mas eu vendi a serpente... Cara, você sabe toda a origem. Você não pode simplesmente fazer uma remicrochipagem. Isso não existe. Isso não existe. A não ser que você tenha alguma coisa muito escusa por trás. Quer dizer, é o que tudo indica, né? Como é que você pega um cachorro que deu como morto e microchipa novamente? Que coisa estranha. Bora ver isso. Como os humanos não podem possuir duas identidades. Realmente, é como se eu fosse lá e tirasse outra RG pra mim. Onde que isso tem cabimento? Observa-se nas fotos o focinho machucado e o pelo atípico, após a cadela ficar sob a guarda temporária do Instituto Luísa Mel. Data da entrada da Borzoi, São Sebastião, 19/12/2018. Olha o pelo dessa Borzoi. Eu vi as imagens e vou colocar as imagens aqui do dia que essa Borzoi foi resgatada. Nossa, nem reconheci agora que eu vi. Coisa linda, bicho. Já é um cachorro magro, né? Mas não assim. Ele é um cachorro esbelto. Ele tá extremamente aqui. O canil era uma coisa, o canil dos bulldogs era uma coisa, e a Borzoi era a cachorra da família. Inclusive, era a cachorra de um menino autista, que tinha esse animal como cão de apoio emocional. Aqui no nosso país, os cães de apoio emocional ainda não são reconhecidos como os cães de trabalho, como os cães de serviço, que são aqueles cães que guiam os cegos, são aqueles cães de resgate que os bombeiros utilizam em Brumadinho. Não, quero mostrar aqui, ó. Tá vendo os bulldogs? Todos fofinhos, nitidamente bem cuidados. Tá vendo o Borzoi com esse pelo aqui? Bicho, Borzoi custa mais de 25 mil reais. São cães oriundos lá daquela região da Rússia. São assim, é comum na realeza, tá bom? Faz parte da realeza. O pessoal da realeza adora esse tipo de cachorro. Dá pra você ver nitidamente que o cão tá muito bem tratado. E foi esse canil, na beira da praia, que eles invadiram, alegando que eram maus tratos. Estranho, né? Nós vimos muitos cães de resgate farejando e fazendo o seu trabalho. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos legislação ainda vigente para incluir os cães de apoio emocional. Mas lá fora, tem sim. Esses cães, eles são treinados para ajudar pessoas com depressão, pessoas autistas. E no caso, a dona desse canil de bulldogs, ela possuía essa Borzoi para ajuda no tratamento do filho autista dela. Agora, vocês imaginem. Imagina essa criança chegando na casa dela e não encontrando a cachorra que ele tinha convivência, que ele tinha o apoio emocional. Na beira da... Aqui o canil, ó. Olha onde é. Na beira da praia. Eu tô pensando em morar nesse canil, cara. Que era maus tratos, né?
A denúncia era para o canil, não era para a casa. E essa pessoa, ela foi lá. Essa pessoa, eu digo essa pessoa, mas essa pessoa, na época, ela era muito assessorada. Uma pessoa sozinha, entendam, uma pessoa sozinha, ela não faz muita coisa. Ela precisa de um conjunto de pessoas que compram a ideia da pessoa para ela poder agir. É assim em todos os aspectos da nossa vida. Você sozinho não vai fazer muita coisa. Você precisa de uma rede de proteção. E no caso, essa operação, ela foi feita em um final de semana que essa família, ela foi viajar. A família não estava lá. Eles simplesmente abriram a casa. Foi polícia, foi instituto, foi Luísa Mel, foi todo mundo, foi o circo todo, foi todo mundo por conta de uma denúncia de maus tratos a esse canil. Mas era do canil, não era da casa. Eles entraram na casa, eles afirmaram que encontraram essa borzói em um quarto escuro e sozinha. Tiraram a borzói da casa com a veterinária, que já saiu falando que a borzói era uma African Hound. Eu vou deixar aqui a foto que eu tirei de uma feira de um Eu lembro disso. Cara, engraçados, porque o pessoal que acompanha o Luísa Mel, bicho, eu vi assim, um despreparo total. Eu lembro da Luísa Mel falando de uma irara, que é um animal, e ela falou, não, é uma lontra, e o biólogo confirmando. Detalhe, olha a confusão que o veterinário fez. Veterinário confundindo o African Hound com o borzói. Olha que diferença, cara. Nitidamente gritante, cara. Nitidamente gritante. Mas o veterinário falou que não. Isso aqui, ó, que acompanhava ela. Eu quero lembrar de um detalhe, né? Sempre maquiada, sempre bonitona, sempre cheia de, né, toda pintada para fazer o resgate. African Hound e de um borzói. O borzói é aquele cachorrinho do meme, que ele enfia o focinho, pelo focinho dele ser tão grandão, ele enfia o focinho lá no fundo do pote de Pringles. Essa veterinária alegou que a cachorra estava muito magra. Borzói, uma das características marcantes são os ossos aparentes. Eles são cães praticamente de caça, de corrida. Eles foram feitos para isso. A anatomia do focinho, a anatomia do corpo, ela foi feita para isso. O pelo da cachorra no resgate estava maravilhoso. Significa que ela estava recebendo boa alimentação e pode comparar o pelo do dia do resgate com esse pelo aqui que está na foto documentada no processo judicial. Não precisa ser nem perito. Pois bem, acharam um machucadinho na ponta do nariz, que é uma coisa muito comum para cães que ficam em áreas externas. Eu falo isso porque eu tenho conhecimento de causa. Eu atendo mais de 40 cães por dia no meu pet shop. Bull Terriers, principalmente, que tem a pele branca, que tem a pele quase albina, sensível, tem essa ponta do nariz vermelha. É por isso que você tem que passar proteção nessa ponta. Mas, se você sair do seu cão com essa ponta arranhada, não significa que é indício de maus tratos. Pois bem, vamos aqui. Eles entraram na casa, os policiais do Luísa Mel Instituto fizeram um monte de filmagens de bulldogs que eram criados ali naquele recinto, naquele canil. Esse canil, pra deixar bem claro, era registrado pela prefeitura de São Sebastião, que fica aqui no litoral norte, pertinho de mim, aliás. Eles foram lá e pegaram todos os bulldogs e colocaram os bulldogs dentro de veículos que não são preparados para transportar animais braquicefálicos. Se você não sabe o que é braquicefálico, um shih tzu é braquicefálico, tem o focinho pra trás, o Lhasa é braquicefálico, o bulldog é braquicefálico, todos esses pets, pug é braquicefálico, que tem o focinho pra dentro, são braquicefálicos. Sabe o que acontece com esses pets quando você coloca eles amontoados dentro de uma caixinha de transporte em um veículo que não é adequado? 2 cachorros, 2 bulldogs chegaram mortos ao instituto. Mas é claro que chegariam, porque eles não fazem a troca de calor que eles têm que fazer, eles não têm capacidade para isso. Esses cães foram modificados geneticamente muitas e muitas vezes. É só você pegar o nosso lobão lá do começo dos primórdios e colocar a foto do pug do lado dele, não tem nada a ver. E olha que fato interessante que eu vou trazer aqui pra vocês. Eles pegaram esses bulldogs com denúncia de maus tratos, correto? A única coisa que eu vi nessas imagens que eles publicaram aqui, inclusive no Instagram da Luísa, são de cães gordinhos no meio das fezes. Ela publicou aqui também uma imagem de um bulldog com problemas de pele. Para todos vocês que têm essa raça, vocês vão saber do que eu estou falando. Bulldog é a raça que mais tem problemas de pele na face da terra. Quando você vai comprar um bulldog, você já tem que preparar, você tem que estar preparado para 2 coisas: palato mole e problemas de pele. Ah, é porque é mal cuidado? É como eu falei. Quanto mais você mexe geneticamente em uma raça, mais ela terá problemas de saúde. Essas raças que cada vez estão menor, cão mini, shih tzu mini, Lhasa mini, não sei o que é mini, elas têm problemas seríssimos de articulações, coração. Não é qualquer veterinário que mexe nessas raças, tá bom? Já fica aqui o alerta pra todos vocês que querem mini. Mas bem, chegaram lá esses bulldogs, os que sobreviveram no transporte lá no Instituto da Luísa. E eles fizeram o quê? Um mutirão de castração. Deixa eu falar só algumas coisas. Tá, deixa eu lembrar uma coisa aqui importante, tá, pessoal? Porque teve bulldog que morreu no transporte, porque não estava adequado a ventilação, o ar-condicionado não estava funcionando. E eu quero lembrar o seguinte, ela entrou num canil que era uma espécie de canil de luxo. Mas o que passa pra gente não é que, entrei lá no canil porque o canil estava fazendo maus tratos, mas sim porque ela tem a ideologia de que é contra canis. Então a gente tem que lembrar que, por exemplo, cães que fazem resgates de desaparecidos, cães que fazem resgate em escombros, em desmoronamento, isso tudo são cães de raça. Ou você vai, por exemplo, preferir que alguém vai te assaltar e você não vai querer que a polícia tenha um belga malinois? Ou, se você tem algum parente que está sumido na mata, você não vai querer um cachorro sabujo? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque acaba caindo numa ideologia e a gente precisa de determinadas raças para determinadas funções. E o que pareceu ali, nada mais é do que eles eram contra a criação de cães em cativeiro e invadiram. É o que pareceu.
coisa pra vocês sobre castração. É um processo que exige que o pet tenha saúde perfeita, legal. Eles têm que medir plaquetas, as plaquetas não podem estar baixas, porque isso pode caracterizar uma doença do carrapato e na hora da cirurgia pode dar uma hemorragia. Então, uma castração, o animal tem que estar, ó, perfeito. E todos estavam. Então, peraí. Eles pegaram os cães, colocaram dentro do carro, vários foram a óbito por conta do calor, ar-condicionado, etc. Chegando lá, castraram. Como é que você invade um canil que não é seu, é uma propriedade privada, mesmo que se vá para processo, e você vai lá e castra os cães? Você não pode castrar o cão sem autorização do dono. Você teria que, no mínimo, mantê-los até que o juiz decidisse alguma coisa. Mas eu não sei como. A Luísa Mel tinha um poder muito grande, agora eu acho que não tem mais, mas ela tinha um poder enorme, ao ponto, por exemplo, de retirar elefantes de zoológicos. Cara, compraram a ideia da Luísa Mel. Os juízes sempre compraram a ideia da Luísa Mel. Eu volto a repetir, nós técnicos sempre falamos o contrário do que ela falava, mas parece que para os juízes não importa a opinião de um técnico, de um biólogo, de um veterinário. O que importa era o que a Luísa Mel falava. Isso foi para os juízes, foi para os políticos. Ela conseguiu colocar aí uma galera dentro da política com a mesma ideologia. Simplesmente porque o cara vai lá e finge que resgata, finge que faz alguma coisa e pronto. Todo mundo acha bonitinho, é voto. Entende a situação? Entende o perigo? Entende por que a gente está aqui o tempo inteiro falando sobre Luísa Mel? Ela atacou os zoológicos. O meu problema principal com ela é na área ambiental. Ela não é bióloga, ela não é veterinária, não é zootecnista, não é nada disso. E estava opinando na área ambiental. E estava opinando de uma maneira que prejudicaria, por exemplo, a criação de novos zoológicos para repovoamento, que serviriam para repovoar novas áreas antigas que foram desmatadas, etc. Vide o caso do panda vermelho, mico-leão dourado, ararinha azul e tudo mais que a gente precisa de ter o auxílio dos zoológicos. Mas ela quer simplesmente, ao invés de melhorar os zoológicos, destruir os zoológicos. Destruir, entrando numa área que não é dela. E não adianta você explicar. Cara, não é bem assim. A gente precisa readequar. A gente não pode destruir. Não. É destruição total, entendeu? Então, assim, um perigo danado. A gente está aproveitando. Olha, nós biólogos, nós veterinários, nós zootecnistas, nós técnicos, a gente está numa corrente de união para fazer, assim, desmascarar tudo o que tem acontecido, para mostrar para a população que do tipo, deixe essa discussão para quem é técnico e não para quem discute com o fígado. Vamos usar o cérebro. E eu vou aproveitar aqui a minha colega veterinária para mostrar o que tem sido feito e todo mundo está batendo palma há muito tempo. Tanto os políticos como o judiciário tem batido palma há muito tempo para isso e é um erro muito grande. Então bora aproveitar aqui sobre a reportagem da nossa amiga. Olha que incoerência, né? Eles doaram, dizem que doaram, tá? Eles doaram esses bulldogs castrados. Então significa que a saúde deles estava em dia. E uma coisa mais grave do que isso, eles doaram, eles castraram e doaram esses bulldogs antes de desenrolar o processo judicial. Processos judiciais, você só pode tomar uma atitude depois da canetada do juiz. Inclusive, essa história ficou muito mal contada porque essa borzóia aqui, ela foi laudada como morta pela veterinária. O Conselho Regional de Medicina Veterinária tem que analisar isso. Luísa Mel foi em defesa dela, disse: como eu posso julgar uma pessoa que assinou mais de 2.000 laudos sem cometer um erro? Dizer que esse erro é plausível? Meu Deus do céu, imagina. Então olha só, olha que doideira. Eles entraram num canil de luxo, pegaram os animais dali, morreu o animal no meio do caminho, morreu o bulldog no meio do caminho, pegaram a borzói de dentro da casa, levaram, aí chegando lá, morreu, a borzói morreu. Olha que incompetência, peraí, você tirou os animais de dentro do canil porque eles estavam sofrendo maus tratos, morreu 2 bulldogs e morreu a borzói, morreu a borzói. Que doideira, hein? Pô, que incompetência, melhor ter deixado os bichos lá. E atestado, né? Atestaram isso tudinho. Aí, não só isso, castraram os animais e doaram. Ora, quem é que não quer receber um cachorrinho de luxo? Quem é que não quer receber um bulldogzinho, cara, de pedigree? Que coisa estranha. Pra quem que foi doado esses bulldogs? Que coisa muito estranha. Mas bora continuar aqui que tá muito interessante essa história. Que bafão, hein? E se fosse uma pessoa, hein? Então quer dizer que o médico pode laudar uma pessoa como morta e a gente tem que passar pano pra ele? Ai, vocês estão entendendo? Só que é como eu sempre falo, a verdade sempre aparece. Deu toda essa furzarca, tiraram a borzói, tiraram inclusive um Spitz de dentro da casa da dona do canil, tiraram os bulldogs, a dona do canil chegou lá depois da festa do filho dela e encontrou o quê? A casa toda revirada. Entrou lá um processo a ser seguido por Luísa Mel, que na época tava, ó, no hype. Qualquer um teria medo, qualquer um demoraria para responder esse processo. Por quê? Porque iria procurar advogados, porque iria procurar provas, porque iria procurar munição para ela responder esse processo. Pois bem, a verdade sempre... A mídia também não dava espaço. Você lembra muito bem quando a gente falou da Elefanta Bambi, quando nós técnicos nos unimos, falando, cara, não caiam na pilha de Luísa Mel.
a mídia de direita ou de esquerda não nos deu espaço. Ainda nos chamou de pessoas do Twitter. Nós técnicos. Caraca, velho. Nós técnicos que trabalhamos com resgate, que trabalhamos com o meio ambiente, que conhecemos, nós éramos apenas pessoas do Twitter. E eu, do outro lado, estava quem? Luísa Mel. E adivinha quem levou a melhor? Luísa Mel. Que coisa estranha. Então você está entendendo a importância de nós técnicos aqui nos unirmos e mostrarmos o que a Luísa Mel andou fazendo por aí. E as pessoas aceitando. Um adestrador foi fazer um serviço no sítio e encontrou essa borzoi por lá. Quando a gente encontra um cachorro exótico que tem mais ou menos 7, 15 unidades num país do tamanho do Brasil, um borzoi aqui, uau, deixa eu olhar mais de perto. Olhou mais de perto e encontrou o quê? Lembra que eu falei pra vocês aqui das manchinhas do nariz? Ele encontrou simplesmente a impressão digital do cachorro, a coisa que ninguém consegue mudar, que são as manchas aqui, ó, no focinho. E Caraca, não, pera. Tu entendeu a parada? A borzoi, que tinha morrido no transporte, simplesmente apareceu na casa de alguém com grana. E quem é que descobriu? Bom, o treinador, porque o treinador tinha conhecimento da borzoi anteriormente, que tinha umas manchas características. Inclusive, por exemplo, eu tenho serpentes legalizadas. Tem foto dela. Essas fotos têm manchas. Essas manchas são padrões. Assim como a gente faz identificação, por exemplo, de baleias, são graças às cicatrizes. Os biólogos ficam observando lá de longe a nadadeira da baleia, fotografando, e pelas cicatrizes a gente identifica. Os cães, a mesma coisa. Com as cicatrizes a gente consegue identificar. Ora, aquela borzoi, aquele cachorro que custa mais de 25 mil reais aqui no Brasil, que tem no máximo 15 deles, de repente foi achado numa casa de um ricaço. Ué, que estranho. E com outra marcação de outro microchip? Como é que foi isso? O que está acontecendo? E por que nunca teve uma resposta sobre isso? aí ele fez o quê? Veio a público, expôs essa situação. A borzoi, que tinha sido dada como morta lá pelo Instituto da Luísa Mel, estava viva, estava bem. E fica a dúvida, mesmo se a veterinária laudasse essa cachorra dada como morta, como que foi feita essa doação então? Se ela estava morta, cadê o laudo? Como que microchiparam essa cachorra? Que veio para o Brasil se chamando Pia e saiu do Instituto Luísa Mel se chamando Antonieta? Não existe verdade absoluta. Independente se você é a favor, se você é contra a criação, independente, o cidadão, ele possui direitos. Direitos que muitas vezes pessoas influentes tiram, arrancam da gente. Somos muito influenciados por pessoas que achamos ter o poder. Esse processo está em 15 milhões de reais. Se fosse minha cachorra, se fosse meu filho, eu ia lutar como uma leoa até o final. Porque uma cachorra de estimação importada da Polônia, que veio atender as necessidades do filho autista dela, não se faz dessa forma. Se tinha que ter sido provado alguma coisa, que fosse provado em julgamento, que fosse informado, que fosse orientado a essa pessoa, e não simplesmente ter ido lá e arrancado pelas costas a cachorra de estimação da família. Se alguém viesse pegar a minha Vicky da minha casa e fizesse isso comigo, eu ia lutar até o fim, porque tem coisas que não tem preço nessa vida. Eu não tive acesso aos autos do processo, porque esse processo cabe somente às partes envolvidas. Mas seria muito bom ela vir a público e esclarecer, ou ela ou as outras partes incluídas nesse processo, vir a público e esclarecer mais sobre esse caso que rola desde 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 5 anos. Deixem aqui pra mim nos comentários, eu quero muito saber o desfecho dessa história. Chega de darmos poder a quem manipula. Bom, deixa eu lembrar aqui que a veterinária é do canal Top Pet Shop. E eu quero, assim, mostrar pra vocês a importância da gente ouvir um técnico. Nota, somente agora, depois desse escândalo todo, é que nós, técnicos, começamos a ser ouvidos. Olha quanto tempo demorou, há quanto tempo tá essa doideira aí. Quanto tempo a Luísa Mel entrou na área da veterinária e há quanto tempo ela entrou na área do meio ambiente. E simplesmente aquilo que nós, que somos da área, falamos, não tem nenhum valor. O que tem valor é o emocional. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E realmente, o caso dessa borzoi é uma coisa muito esquisita. Até hoje, eu lembro de ter feito live com o Wagner, ele veio no meu canal, falou sobre essa situação, falou da borzoi e nunca teve nenhum repreendimento. Porque ela poderia ter processado o Wagner, etc. Não, nunca, nem falou nada. Agora, vocês acham que isso é normal? Vocês acham que é normal alguém que não é técnico estar sobrepondo a fala dos técnicos? Pois é isso que dá. Então agora somos nós, veterinários, zootecnistas e biólogos. Todos eles, todos nós, mostrando o que está errado aí com essa super valorização de pessoas que não são da área. Inclusive tem vários políticos que não fazem a menor ideia nem por onde a galinha mija e querem falar sobre o meio ambiente.